O presidente Lazier Martins, meu colega Lucas Barreto, que compõe a mesa nesta tarde, eu tenho ouvido manifestações as mais diversas com relação a essa questão da Amazônia. Os últimos 5 dias, praticamente, a imprensa nacional e internacional teve como um tema único, praticamente, esse tema sobre as queimadas na Amazônia. Nós compreendemos e também jamais deixaríamos de nos alinhar ao sentimento de preservação. Claro que nós entendemos a importância e o valor da floresta. Agora, em momentos em que a humanidade passa por dificuldades, onde os países hegemônicos se digladiam, onde as economias se desidratam, a gente percebe que o foco neste verão praticamente foi a floresta amazônica, como se nunca tivesse esse acontecimento, que é um acontecimento natural nas épocas de verão e verão rigoroso. E olha, chama bastante a atenção pela veemência de algumas críticas, inclusive eu, sem fazer nenhuma crítica ao senador que me antecedeu, que obviamente merece todo o nosso respeito, mas eu evitaria até em admitir a hipótese de internacionalização da Amazônia, como de uma forma infeliz foi manifestada pelo presidente da França, aliás, que está em queda livre na opinião pública francesa. Ele não tem conseguido cuidar nem dos coletes amarelos, quanto mais das questões nacionais. E ali, quase em uma ação impositiva no G7, ele quis, na verdade, imprimir a sua vontade, com reprimendas ao governo brasileiro, inclusive com críticas duríssimas ao presidente Jair Bolsonaro, e que teve o troco, sim senhor. Alguns criticam, não, me perdoe o presidente da França, porque os franceses vão dizer também, me perdoem, os brasileiros. Porque, na verdade, nós não podemos entender que uma nação possa ameaçar a soberania de outra. Nós entendemos as dificuldades, e nós que somos da Amazônia, e nós que conhecemos com a precisão cirúrgica a questão das queimadas, não defendemos a queimada criminosa, não defendemos os madeireiros irresponsáveis, não defendemos aqueles que, na verdade, agridem o meio ambiente. Agora, querer criminalizar o país de uma forma geral em relação ao que aconteceu nesses últimos dias, eu diria que, na verdade, é muita coincidência, mas absolutamente muita coincidência, porque ali estava na França reunido os 7 países que fazem parte de um bloco econômico muitíssimo forte. Mas, sem defender o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, eu gostaria de dizer que, diferentemente do que foi divulgado no Fantástico do último domingo, inclusive com um encerramento melancólico, a bandeira do Brasil de cabeça para baixo, como se esse gigante estivesse à venda ou estivesse sendo destruído. Isso é um crime de lesa pátria, nobre presidente. Nós assistimos aquilo inoculando no sentimento das crianças, dos jovens, dos adolescentes, dos idosos, um sentimento quase que de vergonha por aquele encerramento melancólico, com a bandeira do Brasil de cabeça para baixo. Ei, minha gente, nós estamos cada vez mais erguidos.
O Brasil está cada vez mais forte. O Brasil incomoda o mundo. Nós temos repetido isso dezenas e dezenas de vezes. Esquecem que nós somos o maior produtor de soja do mundo, que nós somos o maior produtor de proteína do mundo. Esquecem que nós temos apenas 8,37% do nosso território com culturas agrícolas. Enquanto a Europa tem 50, 55, 60, nós temos muito a crescer ainda, muito a ajudar o mundo a se alimentar. Portanto, eu acho que isso não é um momento de conflito, um momento de ataques, um momento, na verdade, que possam querer, inclusive, diminuir o tamanho e a grandeza do nosso país. Pelo contrário, política é a convivência dos contrários, não é a exclusão dos contrários. Então, vamos nos unir, vamos nos irmanarmos no sentido de defender essa pátria querida, essa pátria amada, como diz o querido Cajuru. É esse o nosso objetivo, esse é o nosso dever. Portanto, senhor presidente, agradeço a Vossa Excelência por ter me proporcionado mais alguns minutos, mas não poderia jamais deixar de dizer que nós, brasileiros, nós, senadores da República, temos uma responsabilidade enorme em defendermos esse país a qualquer custo. E por que não dizer também ao presidente Bolsonaro, porque de uma forma corajosa lá estão as Forças Armadas, rapidamente, em menos de 5 dias estão mobilizados e acabou. A ajuda que venha de fora será bem-vinda. Agora, estamos nos virando com os nossos próprios meios. Portanto, é um momento de tranquilidade, de paz e, acima de tudo, de altruísmo, ao vermos que esse país, na verdade, é um gigante que não está adormecido, ele está vivo como nunca. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Muito bem, cumprimentos. Louvável pronunciamento, senador Chico Rodrigues. Pela ordem. Senador Regofe. Senhor presidente, eu assinei